elettronici. De modo que, Facendo sì, quando você quer ver uma partícula como o elétron, por exemplo, algo muito pequeno, quando voi spaccate un elettrone, para ver o elétron, eu tenho que ter luz. per vedere l'elettrone io devo avere luce. Luce? Luce. Sim? Elettricità, luce. Luce? Luce. Então eu tenho que ter luce. Luce. Ok? Ho bisogno di luce. Só que luz é energia. Solo che la luce è energia. Energia, a equação de Planck que eu mostrei para vocês aqui, está associado L'equazione di Planck, a una come ho frequência. mostrato, l'equazione della luce è associata a una frequenza. Se eu quero ver muito bem esse elétron, eu vou colocar a luz. Se io voglio vedere molto bene questo elettrone, ho bisogno di mettere una luce molto più forte. Muito forte. Se eu coloco uma luz muito forte, Se io metto una luce molto forte, essa energia questa energia interfere. É como se esse elétron recebesse uma tacada, como num jogo de sinuca. la luce che io metto per vedere questo elettrone, la luce stessa va ad interferire sull'elettrone, perché è come quando spaccate sul biliardo, diciamo, ok? C'è un'interferenza, la luce stessa che usate per osservare dà un'interferenza. Então, quando nós vemos bem o elétron, nós não conseguimos precisar onde ele estamos, porque o ato de observar nós interferimos nele. Quindi diciamo che l'atto stesso di osservarlo con una luce, immediatamente noi stiamo già interferendo con l'elettrone, quindi non è una precisa risposta. Se eu reduzo a frequência luminosa, eu vou ter dificuldade de determinar onde ele está. E se al contrario io riduco la parte luminosa, io avrò problemi a capire dove lui è in quel momento. E aí o Heisenberg lançou um princípio chamado de princípio da incerteza. E allora è nato il principio di indeterminatezza, che è di Heisenberg. Ou seja, nós não podemos ter duas informações precisas no mundo subatômico. Ossia, non tem uma, possiamo não tem a avere outra. due informazioni precise del mondo subatomico, possiamo averne una e non l'altra. Se eu sei a velocidade, eu não sei onde está. Se so la velocità, in automatico io non so dove è. Se eu sei a energia envolvida no processo, eu não vou saber o tempo. Se io Con so precisione. l'energia che è in quel processo, non saprò del tempo. O Heisenberg chegou a dizer o que nós sabemos no mundo subatômico pode ser medido através de probabilidades. Quindi il mondo del subatomico è fatto di probabilità, Possibilidades. di possibilità. É um mundo de possibilidades, não de certezas. È un mondo di possibilità, non di certezze. Isso contrariava a visão clássica, E questo Fazia- contrariava la visione della fisica classica, que conseguia precisamente fazer previsões sobre o futuro, sobre o estado de um corpo. perché voleva avere la precisione su quello che era il futuro, sullo stato dell'elettrone stesso. Outra coisa que veio mexer muito com a cabeça dos físicos Un'altra cosa che ha incominciato a dare problemi alla testa dei fisici é que no século XVIII, aproximadamente, um físico chamado Christian Huygens è che nel secolo XVIII un fisico chiamato Christian Huygens disse, através de experimentos contundentes, ele mostrou que a luz se comportava como uma onda. lui ha dimostrato che la luce si comportava come un'onda, Uma onda transversal como essa aqui, un'onda trasversale come quella che ha disegnato, feita de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético, fatto di due campi, un campo elettrico e un campo magnetico, perpendiculares entre si. perpendicolari tra di loro. Só que no início do século XX, Solo che all'inizio del secolo XX o físico alemão Albert Einstein, il fisico Albert Einstein em 1905, nel 1905 ele escreveu dois artigos também que mudaram a história da ciência. incominciò a scrivere due articoli che fecero un mutamento molto grande a livello scientifico. Ele traz as bases da chamada teoria, naquele momento, da teoria da relatividade especial. E incominciò con la teoria della relatività speciale. Nesses artigos que causaram verdadeira revolução no mundo científico, In questo articolo, che hanno fatto proprio una rivoluzione scientifica, ele vem dizer que tudo no universo é energia. Ele traz uma outra equação lui disse che tutto nell'universo è energia, dando un'equazione nuova.
que diz que energia é matéria vezes velocidade da luz ao quadrado, ou seja, matéria e energia Energia e velocità della luce al quadrato. são expressões de uma mesma realidade. Nós vivemos, na verdade, num mundo onde tudo é energia. E noi stiamo vivendo in una realtà dove tutto è energia. Se apresenta como uma matéria densa, Diciamo che noi la vediamo e si presenta come una materia densa, i travi, i muri, e matéria num nível sutil, como o nosso próprio pensamento. e materia più sottile, come può essere lo stesso nostro pensiero. Vocês não estavam fazendo exercício aqui, mas depois de um certo tempo eu falando aqui, vocês já sentiram um pouco de fome. Sì, noi non stavamo facendo esercizio fisico, ma dopo un po' che si parlava voi avete incominciato ad avere un po' di fame, giusto? E caffè. Então, pensamento, né? Pensare, é uma quindi, forma sutil è de una energia. forma sottile di Nós energia. vivemos, na verdade, num mundo, num mar de energia. Quindi viviamo in un mondo di mare di energia. Só que o Einstein também trouxe outra novidade. Ele disse que a luz que acreditava-se Poi è stato detto che la luce, que era uma onda, che è un'onda, ele disse a luz é formada por partículas. ha detto che è un'onda ma è formata da particelle. Essas partículas hoje são o que nós chamamos de fótons, que equivale aos quanta de luz. Queste que o plano particelle fala. noi chiamiamo fotoni, o quanti di luce. Agora veja o problema. Adesso vedete un po' il problema che è venuto fuori. Matematicamente, o Einstein trouxe uma equação perfeita. Matematicamente Einstein ha fatto una equazione perfetta Ele veio a ganhar o prêmio Nobel em 1902 e nel em função desse trabalho, 1902 facendo questo lavoro ha vinto praticamente il premio Nobel, que é chamado do efeito fotoelétrico. che si chiama effetto fotoelettrico. E aí os cientistas disseram, e afinal de contas, o que é a luz? E É onda ou é partícula? come sempre succede, incomincia la confusione e si domandano ma allora che cos'è la luce? È onda e particella. Só que no mundo clássico, Solo che nel mondo classico essa lógica não existe. Ou é preto ou é branco. Afinal de questa contas, logica non esiste perché o è bianco o è nero, não pode ser duas coisas ao non mesmo può tempo. essere due cose. Então isso contrariava a lógica clássica. Quindi questo dava dei problemi a livello di pensiero. Para complicar um pouco mais, Per complicare un po' di più, um físico, um lord francês lá da un direita, fisico, Louis de Broglie, Louis de Broglie, ele veio dizer que não só a luz ha iniziato a dire che non solo la luce tinha esse duplo comportamento, ha questo doppio comportamento, mas a matéria também. ma anche la materia l'aveva. A matéria, o elétron, se comportava como uma onda. La materia, l'elettrone, si comportava anche quella come un'onda. E nós, a Lua, os planetas, também se comportam como uma onda. E quindi la Luna, i pianeti, tutto si comporta come un'onda. Isso era uma loucura. E questa era una pazzia Tanto nel mondo que, accademico. isso perturbou o mundo acadêmico. É tanto que o orientador de Broglie, ele ficou perplexo. Tanto che l'orientatore di De Broglie incominciò a essere molto perplesso. E na tese, era uma tese de doutorado dele, na época ele pediu ajuda ao Einstein para analisar aquela tese. E nella tesi che lui ha fatto di dottorato all'epoca ha incominciato a domandare aiuto a Einstein. E o Einstein disse, olha, é uma tese muito estranha, mas ela está perfeita, não tem erros. La tua tesi, gli disse Einstein, è un po' strana, ma è perfetta, tu sei giusto. 6 meses depois ele recebeu o título de doutorado. 6 mesi poi questo De Broglie ha preso la sua tesi di dottorato E logo depois 2 físicos americanos foram fazer um experimento para mostrar que o De Broglie estava errado, porque achavam aquilo um absurdo. e dopodiché 2 fisici americani hanno cercato 2 anni dopo di distruggere questa teoria di De Broglie per far capire che era una menzogna. Ou seja, a matéria, na concepção dele, não poderia ter um comportamento ondulatório. Ossia, dicevano che la materia non può avere un comportamento ondulatorio. O fato é que o experimento dele, que tinha a intenção de mostrar que De Broglie estava errado, Il fatto è che l'intenzione loro di dimostrare che De Broglie era errato, era nello sbaglio, comprovou que ele estava certo. A matéria Fece il se contrario. comportava como uma onda. comprovò, loro volevano distruggerlo, invece comprovarono che era giusta la sua teoria. Então,
Quindi pensate, nós tínhamos um mundo novo. Os físicos tinham que se debruçar e dizer, olha, o Heisenberg chegou a dizer, si chinarono e incominciarono a dire che ragazzi siamo davanti a un mondo nuovo, chiniamo la testa e dobbiamo vedere differentemente le cose. quando nós fazíamos perguntas dentro dessa realidade, Quando noi facciamo domande in questa realtà, usando o modelo antigo de pensar, usando modelli antichi di pensiero, nós nos deparávamos sempre com um paradoxo, um beco sem saída. noi facevamo sempre dei paradossi. Só depois que aprendemos a fazer as perguntas certas, Solo quando abbiamo appreso a fare le domande vere, quelle veritiere, é que esse novo mundo começou a se desvendar. lì incominciò ad aprirsi questo nuovo mondo e a prendere un passo nuovo. Certamente nós podemos levar essa experiência para o dia a dia também. Noi possiamo prendere questo tipo di esperienza per ogni giorno della nostra vita. Muitas vezes nós quebramos a cabeça querendo impor a nossa verdade. Molte volte noi spacchiamo le proprie teste perché vogliamo imporre le nostre verità, As nossas crenças internas. le nostre credenze interne. E as coisas não funcionam. E non funziona quando noi vogliamo imporre questo. E nós sofremos Soffriamo e geramos sofrimento muitas vezes para as outras pessoas em função das nossas crenças. e spesso in base alle credenze che noi abbiamo generiamo dolore non solo a noi stessi ma anche a chi ci sta vicino. Só quando nós resolvemos nos abrir para uma nova percepção é que as coisas começam a se movimentar realmente. Solo quando noi ci apriamo a un nuovo tipo di percezione, a un nuovo tipo di verità, allora lì ci permettiamo di avere una visione molto più aperta. E aí Paul vai dizer, é o observador. Chi lo può dire questo è chi lo osserva, l'osservatore.